aqui novamente com mais um vídeo dessa collab especial entre amigas. E dessa vez o tema é Minha Doce Missão Ser Mãe. E foi escolhido por mim falar sobre mãe, sobre filhos, né? E tive a colaboração de uma pessoa muito especial que não está mais na collab, mas que é a Luciane Arche, que me ajudou a elaborar algumas perguntas, me ajudou com o tema. E, claro, todas as meninas da collab juntos comigo, nós formulamos essas perguntas que vocês vão ver agora no vídeo. E tenho certeza que vocês vão se emocionar com esse vídeo. Tenho certeza que a Janete, a Jaque, a Iris, elas com certeza arrasaram. E convido você a assistir mais esse vídeo dessa collab especial entre amigas, com um tema tão especial e tão emocionante. Bom, meus amores, bora para as perguntas, porque são muitas, são 15 perguntas, e eu pretendo ser bem breve para poder o vídeo não ficar muito longo e tomar muito tempo de vocês aqui. Primeira pergunta, número 1, quantos filhos, idade e nome? Eu tenho 3 filhos, a idade de 19, 11 e 10 anos, e os nomes é Eduarda, de 19, Eixla, de 11 e o Daniel, de 10 anos. Número 2, qual o significado do nome dos seus filhos? A Eduarda, quando eu era jovem, adolescente, eu sempre quis ter uma filha que se chamasse Eduarda. E na época veio aquela novela Por Amor e eu fiquei encantada com aquele nome Maria Eduarda, sendo que eu não queria colocar Maria, queria colocar só Eduarda, sempre quis. Então, assim, reforçou mais ainda a vontade que eu tinha de colocar o nome de Eduarda. Por coincidência, o pai dela se chamava Eduardo e eu acabei colocando o nome dela de Eduarda. A Eixla, quem escolheu o nome foi o pai dela. E ele escolheu esse nome por causa da cantora Eixla, aquela cantora gospel que canta muitos louvores, que eu acho que muitas pessoas conhecem, como Deus Proverá, entre outros aí, amigas, que ela canta com a Fernanda Brum. Então nós escolhemos Eixla para que, profetizando assim, que a nossa filha fosse ser uma cantora, uma menina abençoada como a cantora Eixla. Então a gente sempre gostou muito desse nome e resolvemos colocar esse nome. O Daniel, como que eu escolhi o nome do Daniel? Eu tava em dúvida que nome que eu ia colocar no meu bebê, quando eu soube que era menino. Primeiro eu pensei em colocar Isaac e depois eu orei e falei, Senhor, vou abrir a Bíblia e vou procurar o nome do meu filho. E quando eu abri a Bíblia, eu dei de cara com o livro de Daniel, naquela passagem Daniel na cova dos leões. E ali eu senti no meu coração que tinha que ser esse nome e eu escolhi Daniel por isso, gente. Então foi assim, por causa dessa passagem de Daniel na cova dos leões, né? Quando Daniel conseguiu sair dali, né? Sem que nenhum leão, sem que o leão, né, avançasse nele, o leão dormiu. Então eu falei, não, é forte, é poderoso, é um nome corajoso. Então, eu vou escolher Daniel e aí eu coloquei Daniel. Número 3. Qual a primeira pessoa a saber a notícia? A primeira pessoa a saber a notícia da Eduarda foi a minha mãe, Eliana, porque na época eu estava tendo muitos problemas e todos os médicos que eu visitei falou que eu não poderia ser mãe, que eu não ia ser mãe nunca, porque o útero das mulheres é assim e o meu é assim. Então, eu não ia poder ter filhos. Todas as mulheres que têm o útero virado, como o meu, elas sofrem aborto, não conseguem engravidar, e no meu caso, eu não ia poder ser mãe. E daí, depois de ter ido em vários médicos, eu comecei a orar, comecei a buscar, pedir muito que Deus me curasse. E um dia eu tava na igreja, chorando muito, e Deus usou o pastor, e o pastor colocou a mão na minha cabeça e falou que naquele momento eu estava sendo curada, e que Deus estava abrindo a minha madre, e que eu ia ser mãe sim, que Deus tinha me curado, e que eu ia ver
a glória de Deus. E com isso, gente, eu tomei posse da minha bênção, fui curada mesmo, né? E até hoje o meu útero é assim, tá? Não mudou. E eu fui mãe 3 vezes, né? Tenho 3 filhos, então a primeira, a Eduarda, foi a minha mãe, porque quando eu comecei a passar mal, eu não acreditei que estava grávida, porque eu achava que não ia conseguir assim tão rápido, era muito jovem. E aí a mamãe pegou o resultado, deu positivo e eu estava grávida da Duda. Foi um milagre, realmente. Deus tinha me curado. Na gravidez da Êxila, a primeira pessoa a saber foi o pai, porque ele foi junto comigo para buscar o exame. E na gravidez do Daniel, a primeira pessoa a saber foi uma amiga minha, que era muito próxima a mim naquela época, e ela foi a primeira pessoa que eu liguei para contar. O nome dela é até Aline. Foi a primeira pessoa que eu liguei para contar que eu estava grávida do Daniel. Número 5. O parto foi normal ou cesárea? Todos os 3, Êxila, Eduarda e Daniel, foi cesárea, tá, gente? Eu não tive passagem, realmente até tentei, mas não consegui. Então, eu tive que fazer cesárea 3 vezes. Pergunta número 6. Já imaginava ser mãe um dia? Ótima pergunta. Quando eu era adolescente, eu não queria ter filhos, eu não queria ser mãe. Eu falava com as minhas amigas, até as minhas amigas que estudaram comigo, quando me vê com 3 filhos, fala: nossa, é incrível, você falava que não quer ser mãe, que você ia casar e não queria ter filho, porque filho ia tomar muito seu tempo e você queria viver e tal. E também porque eu via minha irmã chorando muito na cabeça da minha mãe e do meu padrasto, e eu falava: Deus me livre de eu ter filho, e não conseguir dormir. Só que quando eu soube, minha mãe me levando no ginecologista, e eu soube que eu não poderia ser mãe nunca por causa que o meu útero era virado, aí abriu dentro do meu coração essa vontade de ser mãe. E aí eu comecei a sofrer muito com isso e comecei a buscar muito de Deus, e a minha fé que eu tive foi muito grande e Deus me curou. E se você não acredita em que Deus cura, comece a acreditar agora, porque eu tenho 3 filhos e meu útero é virado. E se você procurar aí, ó, pesquisas, informações sobre isso, você vai encontrar que mulheres com o problema que eu tenho não poderiam ser mãe nunca. E eu consegui, fui abençoada por Deus. Número 7. Conte algum momento mais tenso com seus filhos. Momento mais tenso com meus filhos, tanto Duda quanto o Êxodo e Daniel, foi quando a gente passou realmente dificuldades financeiras, onde a gente tinha que, como assim, guardar da janta pro almoço. E a gente passou muitos apertos, e eu trabalhando sozinha, dando conta de tudo sozinha, tendo que pagar as contas sozinha. Então foi muito difícil, era muito ruim eu não poder ter as coisas para dar para Êxila, para o Daniel. Duda sempre sendo sacrificada, porque por ela ser a mais velha, eu falava: minha filha, você tem que entender que o Daniel e a Êxila são menores e eles precisam. E a Duda sempre entendia, mas hoje, depois eu fui ver que aquilo machucava ela, porque ela queria também minha atenção, e eu acabava tendo que me virar nos 30, trabalhar de segunda a sexta, fazendo serão até 7 horas da noite às vezes, trabalhando todos os sábados, para poder, às vezes, trabalhar em 2 empregos. Já trabalhei em 2 empregos com Duda também, de levar Duda e Êxila para poder na confecção e trabalhar até 11 horas da noite para poder não deixar faltar nada para eles. E eu sempre corri muito atrás, eu sempre lutei muito, eu trabalhei muito. São 20 anos de carteira assinada como costureira, então eu trabalhei bastante para que não faltasse nada para eles, e infelizmente teve vários momentos que eu não consegui dar conta do recado. Número 8, intuição de mãe. Você acredita? Já aconteceu com você? Acredito sim. Já aconteceu comigo. Eu senti aquele mau pressentimento e eu avisar para não ir, para não fazer aquilo, e acabar acontecendo uma coisa ruim. Isso já aconteceu com Duda. Isso já aconteceu comigo também, quando
a minha mãe falava alguma coisa, eu temasse naquilo, sempre acontecia alguma coisa ruim, eu sentia aquela intuição. Então, todas as vezes que eu sinto uma coisa, um aperto no peito e tem relação a Duda, ou a Eixla, ou a Daniel, eu posso correr que vai acontecer alguma coisa. É intuição de mãe mesmo. E já evitei de Daniel ser atropelado na hora da saída da escola. Já evitei de Duda sofrer acidente também. E Eixla, então assim, quando eu sinto que não é pra ser, se eles podem estar de viagem marcada, pode ser com meu pai, com qualquer pessoa, se eu sentir que não é pra ir, eles não vão. É intuição de mãe. 9. Pergunta 9. A maior alegria é ser mãe, né, gente? A maior alegria é ter os meus filhos, é saber. E eu tenho uma mania de falar assim, saiu de dentro da minha barriga. Às vezes eu vejo uma foto da Duda, ou da Eixla, do Daniel, e eu falo, nossa, saiu de dentro da minha barriga, que honra que eu tenho, né? Que coisa maravilhosa que eu tive essa dádiva de ser mãe, de gerar um bebê, do neném nascer perfeito. Então eu tenho essa graça. Eu fui abençoada mesmo com a medicina, com vários médicos que a minha mãe pode testemunhar para vocês, dizendo que eu nunca poderia ser mãe. Pergunta número 10. Escolha uma palavra que defina o seu sentimento de ser mãe. Uma palavra, o amor, né, gente? O amor de mãe, a palavra amor, sabe? É tão grande, é tão forte quando se é mãe, quando você olha para os seus filhos. E eu amo muito, eu gosto de amar, eu quero amar os meus filhos até o último minuto da minha vida, e é maravilhoso ser mãe. Pergunta número 11. Se pudesse voltar no passado, faria do mesmo jeito ou mudava alguma coisa? Pergunta número 11. Se eu pudesse voltar no passado, eu faria do mesmo jeito ou mudava alguma coisa? Eu mudaria tudo. Por quê, gente? Porque quando eu engravidei da Duda, eu era uma adolescente, eu era uma jovem. Eu tinha 17 anos, tive a Duda com 17 e depois, em julho, eu fiz 18. E eu não estava preparada para ser mãe. Eu acho que a Duda sofreu um pouco comigo por isso, porque eu era uma mãe de primeira viagem, super despreparada. Eu não sabia nada, eu não sabia a responsabilidade que eu ia enfrentar. Eu poderia ter esperado mais um pouco para ser mãe e eu queria fazer diferente. Eu queria, se eu pudesse, eu ia ter a Duda com mais maturidade, mais velha, e depois, assim, sucessivamente ter a Eixla e o Daniel. Porque quando eu tive a Eixla, eu me senti mais mãe, eu me senti mais preparada, eu me senti que, sabe, diferente quando eu tive a Eixla e o Daniel. E a Duda não, a Duda acho que era uma criança que não estava preparada com nada, e eu acho que por isso ela até sofreu um pouco comigo, porque eu era uma criança, né? A Duda chorava e eu chorava. Ela chorava de um lado e eu chorava do outro, eu não sabia o que fazer. E na época a minha mãe teve que ir embora de Friburgo e eu fiquei sozinha aqui, então tudo que acontecia, ela chorava e eu chorava e ia pro hospital. E às vezes nem tinha necessidade de ir e eu tava lá porque eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Então eu gostaria de mudar isso, gostaria de ter tido a minha filha mais velha, aí com uns 20 anos, e mais madura, com mais sabedoria, ter evitado que ela ficasse em creche. Ela foi a criança que ficou mais tempo em creche, e de ter feito ela sofrer, porque eu tinha que trabalhar e tantas coisas que a gente passou junto. Número 12. Qual a maior lição que você tira de ser mãe? A maior lição que eu tiro de ser mãe é que quando você se transforma, quando você é mãe, quando você gera uma criança, você tem uma responsabilidade muito grande. E talvez as pessoas não possam saber naquele momento, se você não estiver preparada para isso, que você tem uma responsabilidade não só com o neném na barriga, mas para a vida inteira. Aquele filho vai ser importante, vai ser uma responsabilidade para você. E você tem que ser exemplo. Às vezes você, como eu já fiz muito,
abrir mão de várias coisas minhas, de desejos, de sonho, de projeto, em prol dos meus filhos, para os meus filhos. E a mãe é isso. A mãe sempre vai abrir mão dela para os filhos. A mãe sempre vai fazer o que tiver que fazer, o que tiver ao alcance dela para os seus filhos, e ela não vai pensar duas vezes. Então, mãe que é mãe, ela vai sempre se colocar naquela situação pelo seu filho, não importa que situação que seja, ela vai estar sempre ali, ela dá a vida pelo filho. Eu dou a minha vida pelos meus 3 filhos. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a Duda, a Eixla e o Daniel. Nossa, gente, são perguntas assim que, ó, dá um nó na garganta e você tem que... Eu tô pausando, respirando, porque eu não posso chorar, porque se eu choro, minha pressão sobe. Se eu fico triste, minha pressão sobe. Se eu fico alegre, minha pressão sobe. Então eu tô pausando o vídeo para poder responder tudo, que são perguntas muito fortes. Número 13. Se fosse seu último dia na Terra e tivesse como olhar para os seus filhos e falar algo, o que diria? Eu ia dizer, olhando no olho da Duda, da Eixla e do Daniel: nunca, jamais se venda por nada nesse mundo. Nunca deixe ninguém tocar no seu caráter, na sua conduta. Nunca deixe ninguém, nunca deixe que o mal influencie aquilo que Deus preparou para vocês. Não se permita deixar que ninguém roube a felicidade de vocês, porque tudo aquilo que Deus planejou para vocês, eu creio que Deus vai concretizar. Então nunca permita que ninguém te humilhe, que ninguém use você, que ninguém te faça de bobo e que ninguém roube os seus sonhos. Eu ia falar para meus filhos, honestidade em primeiro lugar. Nunca deixe ter uma mancha no seu caráter. Seja sempre uma mulher honesta, um homem honesto, correto, fiel. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês vão ser muito felizes. Esse seria o meu recado, e eu ia pedir para que nunca eles se separassem, para que eles ficassem sempre unidos, mesmo casando, cada um tendo sua casa, mas que sempre houvesse aquela união de irmão, aquele amor, e que eles nunca esquecessem quem foi a mãe deles, esquecessem de mim, jamais. Pergunta número 14. Qual conselho que você dá para quem quer ser mãe um dia? O conselho que eu dou para você que quer ser mãe um dia é que você entenda que ser mãe não é só um título, não é só um rótulo. Ser mãe é morrer pelo filho, é abrir mão pelo filho, é ser uma super-herói, uma super-mãe. E se você não está preparado para abrir mão de nada na sua vida, então não coloque uma criança no mundo para sofrer. Se você não está preparada para ser mãe, então não tenha filhos, porque é muito triste quando aquela criança se sente rejeitada e ela cresce abandonada pela mãe. Então, se você não tem condições, se você não pode dar amor e carinho, não faça isso. Esse é o conselho que eu deixo para quem quer ser mãe. Se você quer ser mãe mesmo de verdade, você tem que lutar pelo seu filho até o final. Mas se você não está preparada para isso, se for para você abandonar, se for para você não ser mãe, então não tenha. E outra coisa muito importante, não ter filho tão jovem como eu. Espera, amadurece, para que não só você venha sofrer e nem a criança, né? Porque um jovem não está preparado para ser mãe. Porque, gente, é muita responsabilidade, tá? É muita responsabilidade, não é brincadeira, não é uma boneca que você tá brincando ali. Ser mãe é ser, como eu disse, uma super-herói, uma mulher maravilha, que ela é capaz de tudo. E eu sou assim, pelos meus filhos. Ai, daquele que encosta no meu filho, nossa, eu viro uma onça. E ser mãe é isso, né? Então esse é o meu conselho para quem quer ser mãe: valoriza,
essa dádiva que Deus está te dando de poder gerar uma criança, de ser mãe. Número 15, na sua opinião, qual o maior conselho que você pode dar para o seu filho? Na minha opinião, o maior conselho que eu posso dar para os meus filhos: honrar pai e mãe até o último dia da sua vida. Honrar sua mãe, honrar o seu pai. Se o seu pai não merece ser honrado, honre a sua mãe, porque às vezes a sua mãe é seu pai e mãe. Eu fui pai e mãe da Ashley e do Daniel, né? Graças a Deus, o pai da Duda, ele teve por perto, ele dava pensão para Duda, né? Ele pegava a Duda. Só que no caso da Ashley e do Daniel, houve alguns problemas particulares aí, em que realmente eles ficavam muito tempo sem ver o Vito. 9 meses sem ver o Vito, aí via Vito 2, 3, 4 meses, depois ficava mais 9 meses sem ver o Vito. Então eu fui pai e mãe. Então eu digo para vocês com toda a sinceridade do mundo, esse é o maior conselho que eu dou: honra seu pai e sua mãe até o final. Honra sua mãe, dedica o seu amor, vocês filhos, dediquem o seu amor à sua mãe. Cuida dela até o último minuto. Faça por ela tudo que ela fez por você. Todos os momentos que ela abriu mão, todos os momentos que ela cuidou de você, faça isso pela sua mãe. Eu tenho certeza, aproveita enquanto você tem mãe. Porque quando você perde é muito triste, é muito doloroso. Eu ainda não perdi a minha mãe, mas eu já vi a minha mãe perder a mãe dela e eu sei que é muito triste. Então, desculpa o vídeo longo, deixo essa mensagem para vocês aqui. Espero que as meninas da Collab, você que está aqui no meu canal, assistam o vídeo da Janete, da Iris e da Jaque. E desejo para vocês muito amor e muita paz. E que sim, mãe é uma missão, é uma doce missão ser mãe. Um beijo e um abraço para todos os meus inscritos do canal Vanessa Paz Nova Vida.